Queridos, bom dia. Será que a gente conseguiu agora? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Estão conseguindo me acompanhar? Bom dia, Luiz. Está conseguindo me ouvir, Luiz? Está conseguindo me acompanhar aqui? Vocês que já estão entrando agora? Ah, que bom, que bom. A gente agora está fazendo direto mesmo pelo Facebook, né? O aplicativo que a gente faz essa transmissão, ele hoje pela manhã ele não funcionou, não está funcionando, né? Então a gente vai por aqui, mesmo, então. A gente vai por aqui direto pelo Facebook e aí a gente vai fazendo as comunicações e compartilhar a palavra de Deus, tá? A gente não vai conseguir inserir mais ninguém aqui na nossa reunião, né? Que a gente faz normalmente pelo aplicativo, porque aí dá para inserir alguém cantando, um irmão orando, né? A gente compartilha a tela, né? Com algum aviso. Então, agora pela manhã, infelizmente, a gente ficou 1 hora exatamente tentando conectar e não conectou, né? Algum problema do próprio aplicativo. Mas isso não vai impedir da gente cultuar nesta manhã, isso não vai impedir da gente estar junto, né? Então, que Deus abençoe a sua manhã, em nome de Jesus. Você que é membro da nossa igreja, com certeza você já deve ter participado aí da nossa escola bíblica dominical, de alguma turma, mulheres, homens, né? Juventudes, adolescentes. Às 4 da tarde, todo domingo, nós temos feito a turma das crianças, né? Pela manhã os pais normalmente estão nas suas classes, aqueles que têm participado, então não conseguem utilizar 2 telefones simultaneamente, um para estar com as crianças, um para estar com os adultos, né? Então a gente fez esse horário alternativo para as crianças, às 4 da tarde. Então você que tem criança na sua casa, fique atento. Irmã Luísa, irmã Terezinha, tem feito aí as nossas lives com as crianças, com estudos bíblicos, com dinâmicas. Então, se você tem o desejo de participar, depois participe mandando uma mensagem para a Luísa, para a irmã Terezinha, que elas vão com certeza inserir vocês aí com os links da reunião, tá? Irmãos, no último final de semana agora de maio, na última semana de maio, nós vamos ter algumas atividades específicas, algumas atividades exclusivas aí, pensando no mês da família, na programação de família. Então eu queria desafiar você a participar de todas elas. A primeira que nós temos lançado já é o nosso Amigo Oculto online, né? O que a gente tem pedido para você que quer participar do nosso culto, do nosso Amigo Oculto de oração, é que você faça contato com o irmão Aguinaldo, faça contato com a irmã Dirlene, um desses nossos irmãos, a Nini também, acredito que esteja aí, Neuzeni esteja também anotando o seu nome e o nome da sua família, para que você possa participar do nosso Amigo Oculto de oração. Então vai ser feito um sorteio, né? Como a gente disse, Amigo Oculto. Então acredito só Aguinaldo, Neuzeni e Dirlene vão ficar sabendo quem você tirou e vai fazer a ponte para você. Um exemplo, eu tirei a família da irmã Renata Luísa, tá? A Renatinha. Tirei a família da irmã Renatinha. Então, o Aguinaldo ele vai ter uma lista lá com todas as pessoas que colocaram os seus nomes, por isso que é importante você rapidamente fazer contato com ele. Coloca o meu nome e o nome da minha família. Então, ele vai falar para mim, escolhe um número aí de 1 a 100, né? Tem 100 pessoas lá que colocaram os seus nomes. E aí, olha, escolha o número 39. E aí 39 saiu lá Renata, Luísa e família. Renata, Jackson, Gustavo, Thiago, saiu lá a família. E aí eu vou começar a orar por essa família, eu posso escrever uma carta para essa família, eu posso mandar um presente para essa família, mas eu não vou levar direto para essa família porque é oculto. Então eu vou fazer contato com o Aguinaldo, eu vou fazer contato com a Neuzeni, eu vou fazer contato
com a Dirlene, e eles vão fazer, ó, o seu amigo oculto, a família que tirou você, mandou essa carta, mandou esse texto para você, ó, mandou esse presente, mandou dizer que está orando todos os dias por vocês, perguntou se vocês têm algum pedido específico, algo específico. Então, a gente dessa forma vai fazendo o nosso amigo oculto online, né? Tentando fazer essa ponte aí. Então, os nossos irmãos que têm trabalhado com famílias também, o Ministério de Integração da Família está trabalhando nesse sentido também do amigo oculto de oração, tá? Então, a partir de hoje, muitos irmãos aí que já estão nos grupos de WhatsApp já mandaram o seu ok, já mandaram aí para eles. Então já estão participando, né? Já estão aí com o seu nome na lista. Então se você não fez isso ainda, faça, por favor, porque vai ser um tempo muito bom, vai ser muito legal. Tá, irmãos? Então, esta é uma das atividades. Na última semana, como nós temos proposto aqui, nós vamos fazer a maratona de oração pela família. Na segunda-feira, deixa eu confirmar aqui, no dia 25... Dia 25, 26, 27 e 28, segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos fazer a maratona de oração pela família. Como vai funcionar? Todos os dias, 8 da noite, não vai ser aqui pelo Facebook, tá? Não vai ser aqui pelo Facebook, vai ser algo mais fechado, algo mais para a igreja, algo para quem quiser, mesmo que você não faça parte da nossa igreja, mas tem nos acompanhado aqui. Pastor, eu quero participar. Manda uma mensagem para mim ou para algum membro da igreja para que você possa receber o link da nossa reunião. Então nós vamos fazer reuniões mais fechadas pela nossa família, reuniões de oração, tá? Nós vamos compartilhar pedidos, vai ser algo bem dinâmico, bem nosso, né? Bem de cuidado mesmo, um com o outro ali. Então vai ser a nossa maratona de oração pela família, de segunda a quinta, porque na sexta-feira, meus irmãos, nós vamos começar o nosso Instituto da Família, que algumas igrejas fazem congressos, né, fazem conferências. Nós fazemos aqui na Igreja Batista da Paulicéia o nosso Instituto da Família. Na sexta-feira nós vamos ter uma palestra para casais. No sábado nós vamos ter uma palestra para as famílias no relacionamento entre pais e filhos. Domingo pela manhã nós vamos ter um estudo bíblico sobre semear em tempos de crise na família, o que a Bíblia fala sobre isso. E no domingo à noite nós vamos fechar o nosso Instituto da Família. Todos esses dias, tirando domingo pela manhã que serei eu, né? Vocês já estão acostumados aqui comigo, mas na sexta-feira, pastor Marcos Luiz Lopes falando para os casais. No sábado, pastor Márcio Salles falando sobre relacionamento familiar entre pais e filhos. Domingo pela manhã eu fazendo estudo bíblico. E no domingo à noite, pastor Edivaldo Guedes fechando o nosso Instituto da Família. Então será um tempo precioso, um tempo de crescimento, um tempo que com certeza você estará investindo nessa instituição que Deus criou, perfeita, segundo os cuidados de Deus, segundo a orientação do Senhor, chamado família, né? Nós temos as nossas imperfeições, seres humanos que somos, mas Deus nos cria, Deus cria a família no Éden ali, antes mesmo do pecado estar na vida do ser humano, né? Então Deus cria a família num estado de perfeição. Então Deus sonhou com essa família, Deus planejou essa família desde a eternidade, né? Que famílias são para cuidarem uma das outras, se amarem, suprir as necessidades uma das outras, auxiliarem umas às outras. Então, pensando nesse sentido, nós queremos semear de forma certa na nossa família, né? Então esse é o nosso tema do nosso instituto, do nosso mês da família, semeando certo sobre a minha família. Que Deus nos abençoe então, em nome de Jesus, nesse sentido, que você seja grandemente abençoado, tá? Irmãos, nós temos alguns desafios como igreja. Ontem nós compartilhamos com os irmãos com um vídeo, né, um texto. Graças a Deus os irmãos aí compraram a ideia conosco, a ideia do reino de Deus. Já tem sido assim nas últimas semanas. Nós estamos aí, hoje dia 17, nós já estamos 60 dias, né, reclusos, né, com essa questão da quarentena, com a nossa sede ali fechada. Mas desde esse primeiro momento nós temos aí auxiliado naquilo que a gente pode, as famílias da nossa igreja, famílias da nossa comunidade, da nossa cidade, amigos da igreja, familiares próximos da igreja.
e a demanda ela tem sido muito grande, né? Até então a gente não tinha feito nenhuma campanha de quilo de alimento, de doação, nós não tínhamos feito uma campanha de fato, mas sempre orientando, né? Alertando os irmãos aqui da necessidade de estar partilhando aquilo que você tem. Então, muitas coisas aconteceram já nesses 60 dias e ontem foi um dia também sensacional, uma manhã muito proveitosa, onde nós estivemos ali na igreja, ali com alguns irmãos. O Juarez e o Tião nos ajudaram muito ontem, nos ajudando a buscar cestas básicas, as doações que nós recebemos. Valtinho, depois foi lá o Diácono Elias, o Fábio, o Jackson, o Renan, sabe? O Cláudio com a esposa, muita gente nos ajudando ali no dia a dia. Edel passou lá na igreja, a gente, né, esteve junto. Então, essa dinâmica do dia a dia da igreja, mesmo que ela esteja fechada, ela é para ajudar os irmãos, para ajudar as famílias. Então, a gente pede a você, né, que ainda não participou, mas tem condições de participar. A gente sabe que muitas pessoas nesse momento não podem, não conseguem participar conosco, mas se você se sentir à vontade e ter condições, passa lá na igreja, deixa seu quilo de alimento, né? Domingo pela manhã, por exemplo, hoje, o irmão Márcio já fez contato comigo. Pastor, estamos aqui na igreja, alguns irmãos estão passando por aqui, estão deixando seu quilo de alimento, estão deixando sua oferta, seu dízimo. Então, essa dinâmica do dia a dia da igreja tem cooperado muito para o avanço do reino de Deus, tem cooperado para que a palavra de Deus chegue no máximo de pessoas possíveis, tanto aqui pela internet, pelas nossas lives, pelos nossos cultos, como também presencialmente, onde a gente tem tentado chegar nas famílias. Claro que nós temos tomado todo o cuidado possível, né? Luvas, máscaras, aquilo que a gente pode fazer para preservar as nossas saúdes, a saúde daqueles que estão nos recebendo, mas a gente não tem feito visitas, né? Gabinetes, nada disso para evitar, mas a gente tem feito o máximo para dar o suporte por telefone, né? E suprindo a necessidade das famílias. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe cada irmão que tem participado de forma direta, seja orando, seja contribuindo, porque o reino de Deus ele está sendo manifestado, né, através da sua vida, né? Você tem servido a Deus e mesmo reclusos nas nossas casas, nós podemos dar frutos, né? Servir ao Senhor da melhor maneira. Então, você está sendo abençoado e Deus tem te usado também para abençoar vidas nesse tempo, tá? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nesta manhã no livro do Salmo, Salmo 19. Convido você a abrir a sua Bíblia aí onde você está nesse momento, onde você estiver. O Salmo 19, verso 1 e o verso 2 vai falar sobre a glória de Deus e aquilo que cabe a nós enquanto seres humanos, servos de Jesus, parte da criação de Deus, nós vivemos e o que a palavra de Deus ela pede que façamos, né? Então, o texto da palavra de Deus no Salmo 19, 1 e 2, texto bastante conhecido, vai nos dizer assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Eu quero orar com você por essa palavra lida, que essa palavra ela entre no nosso coração e nos ensine algo nesta manhã de domingo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, porque o Senhor nos permite estar aqui, Pai, mesmo que de forma digital, online. O seu povo está unido, reunido aqui para compartilhar da palavra, para ouvir a tua voz, para nos atualizarmos das situações que nós estamos enfrentando enquanto igreja, para orarmos juntos, para louvar o teu nome. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, em meio às nossas imperfeições, em meio às nossas dificuldades. O Senhor sempre tem nos dado uma oportunidade de louvar o teu nome, de ajustar os nossos passos, os nossos caminhos, abençoar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família. Muito obrigado, Pai. E te pedimos que essa palavra ela transforme a nossa vida, ela ajuste o nosso caráter e nos forme como servos obedientes, amigos do Senhor. É o que nós te pedimos, te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a própria natureza, a própria criação, ela desde sempre, né, mesmo no tempo em que nós estamos
vivendo agora esse tempo de dificuldade em que a natureza ela clama por socorro, né? Ela pede por socorro. Desde sempre, quando Deus cria os seres humanos, Deus cria o mundo, Ele deu uma ordem ao ser humano para que nós fôssemos mordomos, nós gerenciássemos, nós fôssemos de fato, né, que a gente fosse gestores da sua criação, não só diante da natureza, mas também se apropriando da sua criação, se beneficiando da sua criação com os alimentos, com os animais, com tudo que contém, tudo que foi criado por Deus, estava à disposição do ser humano. E o ser humano desde sempre, por causa do seu pecado, e aí a gente precisa falar disso, né? Já que nessa manhã normalmente a gente faz como se fosse um estudo bíblico, né? Uma mensagem, é uma exposição, mas um pouco mais detalhado. A gente sabe que desde a criação, quando Deus ele vem criando dia após dia o ser humano, a sua estrutura criacionista, né? Então faz separação de águas, a questão do céu, os lumiares, os répteis, os peixes, toda a sua criação, ela é criada para a glória de Deus. Ela é criada para que a grandeza de Deus, a glória de Deus, ela fosse manifestada de forma direta na sua criação. Não é à toa que ele cria o ser humano. Ele cria o ser humano para a gestão de tudo isso, para desfrutar de tudo isso, para a glória do seu nome, para a comunhão plena com ele e com a sua criação. Então Deus não cria a natureza para um fim comum, os seres humanos para um fim comum, os lumiares, os céus para um fim individualmente, né, para um fim pessoal. Deus cria tudo isso para a glória do seu nome e cada um na sua função deveria ou deve fazer menção ao nome de Cristo. A palavra de Deus ela vai dizer que a natureza, a beleza da criação, aquilo que ele cria de belo, tudo isso expressa a glória de Deus, expressa a direção que Deus fez para a sua grandeza, tudo isso para anunciar a sua soberania, para que o nome dele fosse exaltado. Os céus manifestam a glória de Deus e, meus irmãos, nada mais surpreendente e complexo do que os céus. Quando a gente começa a entrar numa dimensão de astrofísica, e eu não vou entrar nesse mérito aqui de verdade com você, mas geofísica e tantas outras, astronomia mesmo, sabe? Tantas outras ciências que vão tentar aprofundar essa questão dos céus, da atmosfera, da estratosfera e tantas outras coisas com um nível muito maior daquilo que a gente consegue hoje mensurar. A gente não consegue alcançar tudo que tem disponível no universo. Os mais distantes, os mais longínquos planetas, né, e galáxias, a gente não consegue chegar porque estão a quilômetros de distâncias e anos-luz da nossa pequenez, podemos assim dizer. Não sei se você já analisou num jornal, às vezes, ou numa reportagem, falando assim, olha, encontraram um planeta e um planeta é distante, uma galáxia mais próxima de tal planeta, ela vai, você para chegar lá são não sei quantos mil anos-luz. Poxa, quantos anos a gente vive, né? Quanto tempo a gente vive? Então, aqueles seres humanos que foram lançados ali para tentar chegar a este lugar, a esta região, a esta galáxia, a este planeta, em vida eles não conseguem chegar, né? Os materiais que nós formamos, né, aqui, o que nós temos à disposição, realmente a gente não consegue alcançar, né? A gente não consegue ter qualidade para chegar, capacidade humana para chegar a toda essa grandeza, toda essa criação de Deus. Então é desafiador a gente pensar que a nossa limitação humana, mesmo que a gente tenha o máximo de tecnologia, dentro de um processo astrofísico, em todas essas conexões que nós temos, a gente não consegue alcançar toda a glória de Deus. A gente não consegue manifestar toda a glória de Deus.
mas a palavra de Deus ela vai nos garantir que toda essa grandeza, todo esse poder, mesmo que a gente não consiga alcançar, mas só por termos essa diferença entre a nossa potência, entre a nossa condição humana e toda a criação plena de Deus, como a natureza, ela por si só vai anunciar essa glória de Deus. E esse firmamento, toda essa constelação, toda essa formação planetária, toda essa grandeza que nós temos, que a gente tenta como ser humano alcançar e a gente não consegue, tudo isso vai fazer o anúncio de suas obras, vai dizer, olha, Deus ele é supremo, ele é poderoso, a tal ponto que eu e você, a gente não consegue alcançar esse poder, essa soberania. Irmãos, é desafiador, enquanto seres humanos, dentro da nossa condição, enquanto criatura de Deus, e nós na condição de criatura, os firmamentos, os céus, como condição de condições criadas também por Deus, e o que não é criado por Deus, isso é um assunto para a gente pensar, isso é algo para a gente debater. Toda essa condição que a gente não consegue alcançar, ela é bela, ela é plena, ela é desafiadora, mas mesmo assim a palavra de Deus vai dizer que eu e você somos coroas dessa criação. Nós somos o brilho, nós somos o toque especial, nós somos a coroa dessa criação. Mesmo que toda essa dimensão que nós citamos aqui, para que você consiga compreender essa questão da grandeza, essa questão do desafio de alcançarmos com tecnologias, com capacidade humana, os lugares mais distantes, né? As galáxias mais distantes, os planetas mais distantes, tudo isso é desafiador para o ser humano. Décadas e décadas estão sendo estudados, mas mesmo com toda essa grandeza, mesmo com todo esse empoderamento dado pelos firmamentos, aos céus, eu e você somos a coroa dessa criação. E aí eu digo a você, e eu pergunto a você, Salmo 19 vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, o dia faz menção a outro dia, faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. E eu e você, enquanto coroa da criação, o que cabe a nós? O que fica para mim e para você na condição de criação ou na condição de criatura como somos, o que fica para a gente? Se a natureza, criatura, que não é criatura, se a natureza, que é uma criação, ela expressa a glória de Deus naquilo que ela é, o que cabe para você e para mim? Tem muita gente que não se preocupa com isso. Tem muita gente que não pensa nisso. Mas quando Deus cria nos 6 primeiros dias, descansa no 7º, como a proposta criacionista, como está descrito no Gênesis, é de igual valor apresentar essa formidável glória de Deus, tanto na criação como na redenção. E a redenção, ela se propaga a partir daqueles que optam ou são escolhidos, são os eleitos para andar com Cristo, ou seja, eu e você. Nós somos parte desse processo de redenção. Eu e você somos remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos parte do processo salvador de Deus. Eu e você agora temos a condição de novas criaturas, nos aproximando novamente de Deus, nascendo de novo em Cristo Jesus. Nós temos a possibilidade e temos que fazer isso. Não é uma questão que agora eu e você que reconhecemos toda essa grandeza de Deus, todo esse poder de Deus, da sua criação, a gente como criatura, eu e você precisamos de fato apresentar todo esse poder de Deus na nossa vida. E para isso a gente precisa testemunhar, para isso a gente precisa falar, para isso a gente precisa viver. Nós evangelizamos quando atraímos a criatura para o Criador, o pecado para o Salvador.
Quando nós, enquanto seres humanos, filhos de Deus, chamados para esse novo tempo de reconciliação com o Pai, eu e você, quando evangelizamos, atraímos pessoas, ou seja, criaturas, que ainda não estão na condição de filhos por adoção, mas são criaturas. Quando nós aproximamos essa pessoa do Criador, nós estamos também fazendo com que o pecador se aproxime da salvação. Quando uma pessoa ela é salva, quando a pessoa ela é transformada, quando eu e você somos transformados, e a natureza, as pessoas, a sociedade, a igreja, o reino, ela visualiza isso, nós estamos expressando essa soberania, essa glória de Deus. Tanto quanto os céus anunciam, o firmamento anuncia, um dia para o outro dia, a noite para outra noite. Nós, quando contemplamos toda essa grandeza, todo esse poder, toda essa soberania na criação, a gente fica surpreso. Que criança, que adulto que não fica surpreso quando vê um arco-íris surgir no céu depois de uma tempestade? Quando você acorda numa manhã chuvosa, com aquele friozinho, aquele dia cinzento, onde você consegue se sentir acolhido, confortado ali, gostoso, aquele dia gostoso, você fala, Deus, obrigado também por esse dia. Quando a gente acorda com poucas nuvens, ou com algumas nuvens, e a gente sente aquele frescor da manhã, ou aquele entardecer de frente para uma praia, o sol se pondo, não faça isso por esses dias, não pode, mas quando puder, daqui a pouquinho, em nome de Jesus, a gente vai voltar a ter essa condição, mas quando a gente contempla um pôr do sol no mar, ou atrás de uma montanha, a gente vê aquela grandeza toda, eu não sei você, mas eu glorifico a Deus, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por eu estar contemplando isso aqui, por eu estar visualizando, isso é obra das suas mãos. Senhor, obrigado, que poder o Senhor tem. Uma coisa tão complexa, uma coisa tão difícil da gente imaginar, mas o Senhor que fez. Imagina agora, com todo esse poder, com toda essa grandeza, eu e você, na nossa vida, as pessoas conseguirem olhar para você e falar assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque essa pessoa, ela, olha como ela é, e só pode ser o Senhor. Senhor, obrigado porque essa pessoa ela manifesta a sua glória, o seu poder. E aí, eu e você, como obra redentora, a gente precisa de verdade apresentar esse empoderamento que vem do Espírito Santo, da nova criatura, essa ação do Redentor, redenção. Criatura que se torna filho. Afastados de Deus para salvos e remidos por seu sangue. Quando nós vamos para o Salmo 96, 3, nós vamos ler assim, falem da sua glória às nações. Olha a ordem bíblica para eu e você. Não sei se você está compreendendo. A palavra de Deus vai dizer que toda a grandeza de Deus, todo o poder de Deus, toda a sua criatura, ela manifesta a glória de Deus. E eu e você também somos partes dessa criação. Eu e você fazemos parte dessa obra redentora. E cabe a nós também termos a nossa parte de glorificação, de exaltação. Salmo 96, 3. Eu quero dar alguns versículos para você aqui, para dar base ao que nós estamos afirmando na palavra de Deus. Salmo 96, 3. Falem de sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. Muito direto, muito objetivo esse versículo. Salmo 105, de 1 a 3. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o santo Deus tem feito. Salmo 105, de 1 a 3. Salmo 138, 4 e 5. Ó Senhor Deus, todos os reis te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito do que tu és, ó Senhor, daquilo que tu tens feito, pois grande é a tua glória. Salmo 145, 1. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e serei grato a ti. Salmo 45, 4 a 5. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte geração
as coisas que tu tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Elas falarão a tua glória e a tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Salmo 145, 11 e 12. Todos falarão a glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza da glória do teu reino. Irmãos, nós citamos só salmos que falam a respeito desse poder de Deus. E o que cabe para você, o que cabe para mim. Nós somos anunciadores da glória de Deus. A palavra de Deus ela é muito direta e muito clara. Há uma relação direta entre criatura e criação, entre redenção e salvação. Nós não podemos, nós não temos orientação bíblica para pregar para árvores. Nós não temos condição bíblica para salvar o mar, pregando salvação para eles. Embora possamos com toda essa, e aí a gente separa um dia muito específico para falar sobre ecoteologia. Eu acho que isso pode ter um estudo bíblico muito legal para a gente desenvolver a partir disso. Eu tenho alguns estudos aqui, mas a gente poderia pensar numa ecoteologia, sim, numa redenção a partir da criação, mas quando nós temos a possibilidade de salvar o planeta de alguma forma, a gente precisa fazer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é criatura, é criação de Deus. É parte da criação de Deus. Quando nós olhamos a grandeza, a beleza da criação, nós estamos olhando para a beleza, para aquilo que Deus faz. Quando nós deterioramos isso, quando nós não permitimos que essa glória seja manifestada na criação, nós estamos cometendo um pecado extremamente grande, que é tentar romper com a glorificação de Deus através da sua criatura. Eu e você somos criatura, nos tornamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e eu e você, meus irmãos, nós não podemos deixar só na conta da natureza, dos céus, do firmamento, a parte de glorificação. Citamos aqui pelo menos 9 versículos, 8 versículos, que falam diretamente que eu e você precisamos glorificar Deus. Nós podemos glorificar Deus com o nosso testemunho. Como Deus tem suprido nesses dias a despensa da sua casa. Como Deus tem suprido a sua necessidade financeira. Como Deus tem cuidado da sua vida emocional. Como Deus tem cuidado da sua saúde nesses dias. Como Deus te resgatou das trevas e te trouxe para essa maravilhosa luz. Como Deus tem feito isso na sua vida. Como tem sido a misericórdia de Deus todas as manhãs. Eu tenho certeza que eu e você temos testemunhos grandes que glorificam a Deus. Mas por vezes nós nos calamos. A gente tem vergonha. A gente deixa de falar, a gente deixa de agir. Quando uma pessoa vem até nós e tem alguma dificuldade na vida, está passando por algum problema pessoal, algum problema familiar, e eu e você podemos servir essas pessoas, essas famílias, com aquilo que Deus tem nos dado. E no final, quando a pessoa agradece a gente pode falar assim: não agradeça a mim não, agradeça a Deus que tem me dado condições de fazer isso por você nesse dia. Quem está sendo glorificado nessa ação? Eu ou você? Deus está sendo glorificado. Quando ontem nós mandamos o vídeo para motivar os irmãos, para que os irmãos também entendam o que tem acontecido na vida da igreja, eu fiz questão de colocar em letras garrafais lá a mensagem. Quem recebeu sabe o que nós estamos dizendo. Deus seja louvado. Por quê, meus irmãos? Deus restaura a minha saúde. Glória a Ele por isso. Ele poderia não ter restaurado. A nossa fragilidade está diante da gente a todo tempo. Deus restaura a minha saúde. Então eu tenho que viver para a glória do Senhor. Deus tem guardado a minha vida, a minha família. Se não fosse Ele, o que seria da gente? Então glória, pois, a Deus diante disso tudo. Não é pela minha força, não é pelo meu esforço. É porque Deus tem permitido. Deus tem permitido você cooperar para o avanço do reino de Deus. Com as suas finanças, com o seu tempo. Foi o que nós colocamos lá. Com alguma coisa, Deus tem te abençoado, e com esta bênção você tem cooperado para o reino de Deus. Glória a quem então? A sua força? Não, glória a Deus que tem nos dado saúde, tem nos dado emprego, tem nos dado o alimento de cada dia. Glória a Deus. Eu tenho dito isso desde quando
eu me entendo por servo de Deus. E eu entendi isso muito cedo. E eu tenho tentado passar isso todas as vezes que eu tenho oportunidade. Deus só nos dá aquilo que nós estamos dispostos a oferecer no seu reino. É curioso, às vezes a gente não repara como as coisas estão acontecendo à nossa volta. As coisas estão muito claras à nossa volta. Estão claras a chegada do fim do tempo, as questões que estão acontecendo, tudo que está surgindo. Está muito claro a fragilidade humana, pessoas estão morrendo sem Cristo do nosso lado e a gente não tem falado. Ontem recebi o áudio do pastor Gerson. O pastor Gerson estava internado. O pastor Gerson mandou um áudio falando: olha, nós temos que ter sempre na nossa palavra uma palavra para abençoar, salvação, pregar salvação, porque eu estava internado aqui e os nossos irmãos estavam internados. Glória a Deus, pastor Gerson está em casa agora, concluindo seu tratamento. Graças a Deus e glória a Deus. O Paulo César, esposo da Edel César, está com a gente aí, acompanhando a gente, está em casa, concluindo seu tratamento. Esses que estão indo para os hospitais por esses dias estão vendo quantas pessoas têm morrido perto da gente. E pessoas morrendo sem salvação. Pessoas que talvez no outro tempo já poderiam ter ouvido uma palavra de salvação ou até ouviram, mas estão morrendo sem salvação. O tempo é chegado, as coisas estão muito depressa e a gente precisa aproveitar tudo que temos, o tempo, o recurso, tudo que temos para pregar o Evangelho. É curioso a gente pensar, como eu estava falando um pouquinho antes, né? Fiz esse recorte. Quanto mais nós abençoamos o reino, mais Deus nos dá a condição de ser abençoados. Ontem eu e Valtinho, nosso presidente do corpo diaconal, estávamos conversando sobre isso. Quanto mais nós separamos da nossa vida, da nossa casa para abençoar o reino de Deus, com o nosso tempo, com o nosso recurso, com a nossa dispensa, de alguma forma, quanto mais nós damos, mais Deus vai suprindo a nossa necessidade. E isso é uma verdade, isso não é nenhuma mensagem apelativa, não. Só quem já desfrutou desse cuidado, só quem tem provado isso, sabe do que nós estamos falando. Só quem tem tido essa experiência com Deus, o Senhor está aqui, está à sua disposição, eu sei que o Senhor vai suprir, e Deus vai multiplicando isso na nossa casa. Além de ser uma promessa de Deus, nisso também vai sendo glorificado Deus, porque quem vai suprindo, quem vai multiplicando é o próprio Senhor. Irmãos, meu querido amigo, a natureza criada por Deus está manifestando a glória de Deus. Nós não temos dúvida disso. Quando acabar esse culto aqui, sai da sua casa, sai de dentro da sua casa, vai na sua varanda, vai da sua janela, vai do seu quintal, olha a criação de Deus, glorifica a Deus por isso. Glorifica a Deus por isso. Mas passa a olhar para aquilo que Deus tem feito na sua vida. A partir de onde Deus quer utilizar as suas experiências para que o nome dele seja glorificado. Através do que ele tem feito na sua família, a partir daquilo que ele tem feito na sua casa, a partir daquilo que ele tem feito na sua saúde, a partir da sua transformação de vida, a partir das experiências que ele tem permitido você viver. Deus tem tratado a nossa vida, o nosso coração, e aquilo que ele tem nos permitido viver é para a glorificação do seu nome. Pastor, eu não sei como glorificar a Deus, eu não sei como testemunhar essa glória de Deus, esse poder de Deus. Passa a olhar, passa a analisar como Deus tem tratado a sua vida, como Deus tem feito isso com a sua família, como Deus tem feito isso com a sua igreja, como Deus tem feito com as pessoas à sua volta. Eu tenho certeza que eu e você temos muitas oportunidades para glorificar a Deus. Em meio às lutas, em meio às tempestades, Deus, na sua bondade, Deus na sua grandeza, Deus no seu poder, tem nos dado muitas bênçãos. Deus tem nos dado muitas coisas, muitos livramentos, para que o nome dele seja glorificado. Pessoas à nossa volta reconheçam o seu poder. Pessoas se aproximem desse Deus grande, desse Deus maravilhoso, a partir da sua vida. A natureza, ela expressa, mas eu e você, nós podemos falar. Nós podemos falar. Que Deus nessa manhã abençoe a sua vida de tal forma que você manifeste a glória de Deus. Assim como a natureza tem feito, Salmo 19, 1 e 2. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. A glória de Deus é manifestada na sua criação. Mas eu e você somos criaturas de Deus. Eu e você somos abençoados por esse Deus eterno.
Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe o seu dia, que você viva para a glória de Deus. Que a sua vida seja referência para aqueles que buscam a glória de Deus. Seja bênção, seja alguém que de verdade fale do amor de Deus e expressa toda a sua grandeza. Que Deus abençoe a sua vida nessa. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo seu poder, muito obrigado pela sua grandeza, muito obrigado pela sua glória, muito obrigado pela sua salvação, muito obrigado por tratar o nosso coração com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo seu Espírito Santo, que é quem ministra o nosso coração e ajusta a nossa caminhada, anima a tua igreja, mantém a gente de pé. Pai, nós em nós mesmos nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos, Pai, condições de dizer se amanhã levantaremos, se amanhã estaremos de pé com a nossa saúde, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Pai, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem renova a sua misericórdia a cada manhã, é o Senhor quem tem nos dado família, é o Senhor quem tem nos dado igreja, é o Senhor quem tem nos dado salvação, o teu reino, amigos. Pai, nós não somos nada diante da tua graça, da tua grandeza, mas o Senhor tem nos chamado de filho. Nós somos criatura, mas o Senhor tem nos chamado de servos. O Senhor tem nos chamado de amigos. Então tudo que temos e somos é para a glória do teu nome. Tudo que pertencemos, tudo que possuímos, tudo que temos precisa estar à disposição da tua graça, da tua glória, do teu reino, para que de fato, Senhor, o teu nome seja engrandecido, o seu nome seja glorificado na nossa vida, na nossa família, nos nossos amigos. Nós te pedimos, Pai, e consagramos a nossa vida nesta manhã. Pai, nós queremos apresentar a nossa vida para a glória do teu nome. Nós queremos apresentar o nosso corpo, aquilo que temos, Pai, para a glória do teu nome. Por isso, Pai, que criemos a consciência de que o que temos é para te servir. O nosso tempo, a nossa vida, a nossa família, a nossa habilidade, o nosso dom, o nosso talento, o nosso recurso, tudo, Pai, precisa estar à disposição do teu reino para que desfrutemos do teu cuidado, de tudo que o Senhor tem para nos oferecer. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Pai, porque mesmo distantes um do outro, o Senhor tem nos aproximado aqui pelo calor do teu Espírito Santo, pela tua presença gloriosa na nossa vida. Muito obrigado por nos abençoar como igreja. Muito obrigado pela Igreja Batista na Paulicéia, que está de porta aberta em cada casa, Senhor. Teu reino é muito grande e o Senhor tem alcançado todos que estão inclusos no teu reino. E aqueles que estão distantes, aqueles que ainda não fazem parte, que o Senhor resgate para a glória do teu nome também. Muito obrigado por esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, nós à noite continuaremos, pregando a palavra de Deus, uma palavra abençoada. Creio que em nome de Jesus a gente vai ter condições aqui de colocar os louvores, irmão Rodolfo participando conosco, o nosso hino, o nosso cântico do mês da família, com legenda para você acompanhar com a gente. Eu quero, antes de encerrar, orar nesta manhã pelos nossos aniversariantes da semana. Muitos irmãos completaram aniversário nessa semana e todo domingo de manhã a gente faz esse momento de oração, por aqueles que estão completando mais um ano de vida e completaram mais um ano de vida. Agradecer a Deus por aqueles que têm recebido alta dos hospitais. Nós temos o irmão César, nós temos o pastor Gerson e tantos outros. Também clamar a Deus por aqueles que estão internados. A gente reafirma, irmã Ulda precisa das nossas orações. Cuidado de Deus sobre a vida dela. O Jerônimo, nosso diácono, ainda está lá internado. Outros em casa estão fazendo os tratamentos em casa, mas também carecem das nossas orações, A gente traz aí de volta o pedido pelo irmão Celso e tantos outros irmãos que estão aí acometidos do coronavírus ou de alguma outra dificuldade de saúde, que Deus, em nome de Jesus, restaure a saúde de todos os nossos irmãos em Cristo, que a gente possa passar juntos por essa luta, Você não está sozinho, você tem uma igreja orando por você, você tem um pastor orando por você, e nós estamos à sua disposição para caminharmos juntos nessa luta. Então nós vamos orar. Você apresente a Deus agora um pedido de oração, você lembre de um irmão em Cristo. Nós temos muitos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, mas o nosso Deus, ele sabe com certeza da luta que o teu povo tem enfrentado, Então nós vamos nesse momento orar, pedir a Deus. Ruth
hoje no grupo da juventude pediu para que orássemos por uma amiga, né, que perdeu a sua mãezinha, e essa amiga está grávida, né, então a gente sabe do peso emocional que tem nisso, então que Deus sustente essa jovem que perde sua mãe, mas que também está grávida, que Deus abençoe essa gestação, e tantos outros pedidos, né, irmãos, que nós sabemos, na nossa lista aí, no nosso grupo da EBD, da Igreja Batista na Paulicéia, nós temos uma lista de pedidos que você possa passar lá uma vez por dia, quem sabe, orar por todos os pedidos que estão ali e nos ajudar nessa campanha de oração. Vamos orar mais uma vez e logo em seguida estaremos fechando o nosso culto aqui nessa manhã. Pai, nós apresentamos ao Senhor nessa manhã esses pedidos de oração que foram feitos. O Senhor com certeza contemplou cada oração, cada coração nesta manhã que tem apresentado algo ao Senhor. Abençoe cada irmão da Igreja Batista na Paulicéia que precisa de saúde, Pai, que está enfermo nesse dia. Que em nome de Jesus o Senhor cuide de cada vida, cada irmão que carece agora, Pai, da sua cura, da cura que vem dos altos céus. Abençoe os médicos que estão tratando os nossos irmãos, sejam aqueles que estão em casa, como os que estão nos hospitais, internados. Abençoe Uda, abençoe Jerônimo, abençoe tantos outros irmãos, Pai, e amigos também, pessoas que nós conhecemos que estão internados. Pai, visite os hospitais nessa hora, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão ali carecendo não só da cura física, mas da cura espiritual, da cura emocional, que nesta hora sejam restaurados em nome de Jesus, sintam a sua paz, sintam a presença do Espírito Santo sobre a vida deles. Abençoe os médicos, Pai, abençoe os enfermeiros, e nós queremos também te agradecer, Pai, por todas as bênçãos que tu tem nos dado, pelos livramentos, por aqueles que já receberam alta e nós estávamos orando, e agradecer por cada irmão que completou mais um ano de vida nesta semana, mais um ano de casamento. Cuide, Pai, do casamento de cada um, cuide da saúde de cada um que completa mais um ano de vida, que seja um tempo de agradecimento, uma oportunidade de reflexão sobre a vida de cada um deles e que renovem mais esse ano na Tua presença, Senhor. Mais um ano de vida, mais um ano de casamento na Sua presença. Te louvamos, te engrandecemos nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe o seu dia. Mais tarde estaremos juntos, lembrando os nossos irmãos líderes que receberam mensagem, os irmãos que têm alguma função de liderança na igreja. Hoje, à tarde, nós estaremos juntos na nossa reunião. Nós precisamos tratar alguns assuntos muito importantes na vida da igreja. Então, os líderes da igreja foram convocados para uma reunião. Então, você que está acompanhando a gente aqui agora, esteja atento, esteja conosco, porque eu tenho certeza que será um tempo precioso hoje à tarde, onde estaremos juntos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Mais tarde estaremos juntos para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado.